processo de ensino-aprendizagem para alunos surdos. Introdução. Com a universalização do ensino através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, muitas crianças e adolescentes que estavam afastados da escola tiveram a possibilidade de ter o acesso à educação básica. Em seu bojo, a LDB trouxe a educação especial como uma modalidade de ensino, visando romper paradigmas e barreiras, permitindo que todos, sem distinção, possam aprender através de metodologias diferenciadas, favorecendo a inclusão e o aprendizado da pessoa com algum tipo de deficiência. Dentre os grupos contemplados na educação especial, encontram-se os alunos surdos, que necessitam de uma metodologia diferenciada que propicie o processo de ensino-aprendizagem. Ao incluir o aluno surdo na escola regular, o Sistema de Educação Nacional propõe uma série de mudanças em seu currículo. Tais mudanças têm o objetivo de contribuir não somente com a inclusão, mas favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento. Porém, incluir o aluno surdo na escola regular não é uma tarefa fácil, pois requer a participação de todos, ou seja, equipe gestora, professores e alunos. Isso para que possa haver, junto da aprendizagem, a interação e a inclusão. Uma vez que tal educação objetiva oferecer oportunidades iguais ao surdo em relação ao ouvinte. Para isso, pensar em novas metodologias e modelos de ensino são necessários. Nessa perspectiva, o papel do docente, junto aos demais atores envolvidos nesse processo, são de fundamental relevância para uma real inclusão do surdo, não somente na escola, mas na sociedade. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo abordar as implicações que envolvem o processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo, assim como as especificidades que envolvem esta prática. Com isso, surgem os questionamentos que nortearão a pesquisa, e são elas: qual o papel do professor na aprendizagem do aluno surdo? Quais as melhores metodologias que contribuirão para a aprendizagem do aluno surdo? A Libras é relevante no processo de ensino-aprendizagem? O intérprete pode contribuir para a aprendizagem do aluno, assim como o trabalho docente? Enquanto metodologia utilizada nesse artigo, utilizou-se uma abordagem exploratória de cunho qualitativo, sendo realizadas entrevistas com os surdos da cidade de Poços de Caldas, que frequentam ou frequentavam a escola. O artigo divide-se em duas seções, sendo a primeira bibliográfica, apontando as discussões acerca da educação e aprendizagem do surdo, tendo como referencial teórico autores que abordam o tema e fazem discussões sobre o assunto. Para isso, foram utilizadas diferentes fontes, dentre elas artigos científicos, livros e periódicos. Nesse sentido, buscaram-se várias contribuições que possibilitam encontrar novos olhares sobre o tema. Na segunda sessão, será analisada as entrevistas realizadas com os alunos surdos. Educação para surdos, históricos e conquistas. As primeiras informações da educação dos surdos surgem por volta do século XII. Neste período, o surdo era desprezado pela sociedade e não possuía direitos como herança ou a possibilidade de casar-se. Eram privados da vida social e o senso comum que vigorava à época não os considerava humanos devido à sua deficiência. Em determinado momento da Idade Média,
os surdos passaram a ter uma atenção especial por parte da igreja, que se preocupavam com os casamentos entre parentes, comuns naquela época, especialmente entre a nobreza. Segundo Barbosa, por ser visto como um ser irracional, o surdo não tinha a possibilidade de ser educado. Então, no século XVIII, surge na França a primeira instituição educacional voltada para crianças surdas no mundo, a Abade Michel. Lá utilizava-se a língua de sinais, que tinha como base o alfabeto francês. Em 1857, o convite do então imperador brasileiro, Dom Pedro II, ao professor francês Ernest Bouet, veio ao Brasil com o objetivo de trabalhar na educação de alunos surdos. Surge então o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Ainda no ano de 1923, prevalecia a ideia que as crianças surdas eram intelectualmente inferiores se comparadas às ouvintes. Tal pensamento justificava-se por achar que a surdez afetava o desenvolvimento cerebral, ocasionando o retardo mental. Em 1953, essa perspectiva mudou e acreditava-se que os surdos e os ouvintes tinham um desempenho intelectual parecidos, mas os surdos eram ligados ao pensamento concreto, tendo mais dificuldade em raciocinar em coisas abstratas. Alguns anos depois, em 1960, chegou ao consenso utilizado até os dias de hoje, que relata que não há distinção na aprendizagem do surdo e do ouvinte, pois a ausência de fala não impede o desenvolvimento intelectual. Neste sentido, Valadão salienta que a ignorância e os mitos acerca do intelecto, assim como a utilização da língua de sinais, contribuíram para estigmatizar a pessoa surda, dando-lhes déficits cognitivos e intelectuais não condizentes com a condição da surdez. Neste sentido, nas últimas décadas, muitas conquistas foram alcançadas pela comunidade surda, o que contribuiu para a sua inserção no âmbito educacional. No Brasil, duas leis de suma importância para a comunidade surda foram aprovadas. A Lei 10.436, que é tida como o avanço na promoção da educação da pessoa surda, pois reconhece a Libras, linguagem brasileira de sinais, como língua a ser usada pelo surdo e também como uma das línguas oficiais. Já o Decreto 5626, que regulamenta a Lei 10.436, diz que a educação da pessoa surda deve ser feita em Libras, deixando a língua escrita como segunda língua para o surdo. Então, em relação à Lei 10.436, a mesma estabelece que, como meio legal de comunicação e expressão, a língua brasileira de sinais, Libras, como forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visiomotora, com estrutura gramatical própria, constitui-se um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Sendo assim, a lei citada valoriza a Libras como uma língua, favorecendo o reconhecimento das especificidades do surdo, assim como proporcionando meios para que ele seja inserido no contexto educacional. Sobre o uso da Libras em relação à língua portuguesa, o
os autores Pereira e Pereira salientam que as duas línguas não se competem, não se ameaçam, possuem o mesmo status. A língua de sinais, como primeira língua do surdo, é sua língua de identificação, de instrução e de comunicação. E a língua portuguesa, como segunda língua, é a possibilidade de um surdo ter acesso à informação, conhecimento e cultura, tanto da comunidade surda como da majoritária ouvinte. Para Oliveira, a língua de sinais é um fator determinante para o desenvolvimento do aluno surdo, sendo ela quem possibilitará a aquisição da aprendizagem. Mediante seu uso e aplicação, o surdo poderá se perceber e posicionar no papel de estudante em um ambiente que privilegia o ouvinte. Nesses casos, muitas vezes é necessária a figura do intérprete, que auxiliará o surdo a inserir-se no âmbito educacional. Para Fernandes, ao utilizar a língua de sinais, o surdo tem a possibilidade de aumentar suas relações interpessoais, aumentando a sua autoestima e proporcionando uma melhor leitura de mundo ao seu redor. Isso contribuirá para a sua formação enquanto sujeito. Porém, vale ficar atento às palavras de Valadão, quando diz sobre o uso da Libras, ressaltando que, embora a língua de sinais esteja presente em algumas escolas, seu uso é desconsiderado das práticas de leitura e de escrita, e ocorre apenas em momentos de tradução ou interpretação, sem produzir significados ou transmitir cultura. Assim, é relevante notar que o uso da Libras deve estar intrinsecamente ligada ao contexto onde o aluno está inserido e não ser usada isoladamente. Sendo assim, o papel do tradutor e intérprete de Libras na escola torna-se de suma importância para a aquisição da aprendizagem do aluno surdo. O intérprete, conforme determina a legislação, tem a função de fazer a tradução dos conteúdos. O ato de ensinar e tirar dúvidas do aluno cabe ao professor, sendo que a inclusão do aluno surdo não se dá apenas com a presença do intérprete, mas sim através de todo o engajamento da comunidade escolar. Na sala de aula, o meio de comunicação entre o aluno surdo e seus colegas ouvintes, assim como o professor, se dá através do intérprete, sendo que o intérprete precisa ter ciência que em sala de aula ele não pode assumir o papel do professor, e tudo que estiver ligado ao ensino-aprendizagem do aluno surdo, o mesmo deverá mediar o diálogo entre o professor e aluno. Porém, muitas vezes, os próprios docentes e mesmo os alunos confundem o papel do intérprete por não conhecerem a legislação. A inserção do intérprete na sala de aula possibilita não somente a comunicação do aluno com seus colegas ou professores, mas também a tranquilidade do professor regente em ministrar sua aula normalmente, sabendo que haverá um profissional capacitado em traduzir o conteúdo de suas falas. Com isso, aumentam-se as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento do aluno surdo. Nesta linha de raciocínio, Urban afirma que, desde a educação infantil até o nível superior, a pessoa surda possui amparo legal. Sendo assim, cabe às instituições de ensino cumprir o que a lei determina, ou seja, estar preparado para receber e ensinar
os alunos ouvintes e surdos de forma igualitária. Para isso, é necessário que os professores estejam preparados e, se for necessário, poderá contar com a ajuda de um intérprete. O professor mediante o aluno surdo. Metodologias possíveis. Com a inserção cada vez maior de alunos surdos nas escolas públicas, é necessário que os educadores estejam preparados para promover uma educação inclusiva e de qualidade. Para Gonçalves, é preciso que os profissionais envolvidos com o ato educativo do aluno surdo se comprometam com a sua inclusão, valorizando abordagens que priorizam a experiência visual, uma vez que, para o surdo, a questão visual tem mais ênfase do que a auditiva. Desta forma, proporcionar a permanência do aluno surdo na escola perpassa a promoção de oportunidades iguais na compreensão do conteúdo. Não se pode mascarar a inclusão. É preciso realmente integrar o surdo ao contexto de aprendizagem e ao grupo escolar onde está inserido. Oliveira afirma que muitos professores, ao se depararem com os alunos surdos, apresentam-se despreparados no que tange à inclusão educacional e transmissão de conteúdos escolares. Certos docentes apresentam medo e insegurança, angústia perante ao surdo na sala de aula. Isso faz com que o professor não repense sua prática e continue usando métodos que não contribuirão para a aprendizagem do surdo. Valadão vai além quando diz que, com exceção do curso de Letras Libras, a maioria dos cursos de formação docente pecam em questão de metodologias voltadas para a surdez. Mesmo possuindo, através de legislação, a disciplina de Libras na grade curricular, a formação é muito superficial e pouco efetiva. Nessa perspectiva, o processo de ensino tende a sofrer falhas e o maior prejudicado é o aluno surdo. Bolsonaro diz que quase todos os professores utilizam métodos que abarcam apenas a exposição oral, favorecendo o uso do quadro e do giz. Com isso, se estabelece uma relação mediada pela oralidade, o que vem a prejudicar o surdo. Muitas vezes, as soluções propostas pelos docentes nas aulas não são atingidas pelo aluno, devido à incompreensão no diálogo proposto. Para Lacerda, há um certo dinamismo no processo de inclusão escolar, pois isso tende a levar em conta as necessidades do educando. Com isso, recai sobre o professor a responsabilidade de estimular e mediar a formação do conhecimento, isto através da interação. Assim, o sucesso escolar do surdo depende do conhecimento prévio do professor regente da disciplina ou da sala de aula, uma vez que, para se considerar uma prática inclusiva, é necessário estabelecer condições iguais a todos os alunos. Cabe então repensar as práticas cotidianas que visam proporcionar uma real inclusão e aprendizagem do surdo, para assim prover meios que o mesmo possa se inserir no mercado de trabalho, ou até estabelecer relações sociais saudáveis. Sobre o processo de ensino-aprendizagem inclusivo, Urban corrobora que deve-se iniciar na preparação do plano de aula, onde o professor deve pensar na diferença em aprender que há entre o ouvinte e o aluno surdo. Ou seja, o segundo, surdo, necessitará de um material diferenciado para que haja uma compreensão do conteúdo ministrado. Desta forma,
favorecer o uso de materiais visuais tende a ser uma saída efetiva. Sendo assim, pode-se afirmar que o uso de imagem em estratégias de ensino-aprendizagem de surdos facilita o desenvolvimento da competência linguística, pois a construção das estruturas mentais requeridas para o aprendizado de novos conceitos é afetada diretamente pela linguagem. E no caso do surdo, sua língua principal, a língua de sinais, caracteriza-se por usar o espaço e a imagem como bases para a comunicação. Ou seja, a aprendizagem para o surdo se dá quase de forma visual, favorecendo o uso das imagens para a compreensão daquilo que é dito. Então, o docente que faz uso regular de imagens na sala de aula tende a obter maior compreensão do educando surdo. O uso dos recursos visuais nas aulas vem de encontro à forma de aprendizagem mais comum dos surdos, pois a questão visual é presente na sua forma de comunicar, ou seja, através da Libras. Assim, estabelecer conceitos e favorecer o raciocínio munindo-se de imagens contribui para a aprendizagem. Através dos signos, o surdo passa a compreender melhor as diferenças e significados do conteúdo abarcado, promovendo uma real aprendizagem e uma inclusão efetiva. É preciso utilizar metodologias de ensino-aprendizagem que fomentem a participação de alunos e professores na formação do conhecimento. Tal prática deve ser planejada e executada visando sempre a aprendizagem de todos, inclusive do aluno surdo. Talvez o uso de fotos ou esportes possam ser aliados neste processo. Análise e discussão dos resultados. A pesquisa de campo se deu através de entrevistas com alunos e ex-alunos surdos que pertencem à comunidade Poços de Caldas, Minas Gerais. Foram entrevistados um total de 8 estudantes voluntários, com o objetivo de validar todas as informações obtidas das respostas dos questionários, de investigar os argumentos dos aprendizes e de colher comentários sobre o interesse deles pela escola e por sua excelência na construção do futuro. Foram então levantados alguns questionamentos aos entrevistados, como: você teve muitas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem até este momento na sua vida escolar? Houve alguma contribuição na sua aprendizagem por meio da ajuda do tradutor de intérprete de Libras? Qual a sua maior dificuldade que o fez pensar em parar de estudar? Pretende ingressar em alguma universidade? Os relatos a serem apresentados a seguir foram selecionados e contam com nomes fictícios, no intuito de preservar a identidade dos educandos. Josevaldo, 18 anos, diz que teve muita dificuldade no ensino e ensino-aprendizagem até aqui, e que a presença do tradutor e intérprete de Libras em sala de aula contribuiu muito, pois antes não conseguia entender nada. Quanto à dificuldade que o fez desanimar, a leitura é o principal motivo, porque os textos dos livros são enormes e não conhece as palavras. Não deseja ingressar na faculdade, pois precisa trabalhar para ajudar a família e sem leitura é muito difícil. Antônio Manuel, 20 anos, diz que teve e tem muitas dificuldades no ensino-aprendizagem até aqui. Relata que teve excelentes professores, mas que não sabiam Libras. Para ele, a presença do intérprete em sala de aula é uma grande conquista, mas queria que mais pessoas aprendessem. Sua maior dificuldade é o que o faz desanimar de estudar. É a escrita e a leitura da língua portuguesa.
e assim não sonha fazer uma faculdade. Por ele parava de estudar, mas toda a família não permite, pois não trabalha e depende deles. Romanelli, 17 anos. Relata que foi muito difícil ir para a escola, que não gostava e brigava muito com a mãe para não ir. Para ele, o tradutor em sala de aula contribui, pois ajuda a entender em livros o que o professor ensina. Mas os exercícios são difíceis, porque há muitas palavras que não conhece. Sua maior dificuldade é a escrita e a leitura. Diz que português é muito difícil e não quer fazer faculdade. Francisco, 43 anos. Também teve muitas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem e não gosta de lembrar porque ele trouxe muito sofrimento. O intérprete de Libras em sala de aula contribuiu e, segundo ele, com o intérprete pode até falar com os amigos. A maior dificuldade que o fez desanimar de estudar foi ler e escrever. Para ele é muito difícil, muitas palavras. Mike, 22 anos. Teve algumas dificuldades até então no processo de ensino-aprendizagem. Gosta de desenhar. Para ele, o intérprete em sala de aula é muito bom, pois o ajuda a entender melhor o que o professor ensina. Está desanimado em estudar, porque há muitos textos com muitas palavras que não conhece. De acordo com as entrevistas, constata-se que a prática docente, assim como a dinâmica escolar, contribui para uma aprendizagem falha e pouco inclusiva. Isso se dá pois vivem em uma cultura linguística pouco conhecida e a qual demanda muitos estudos para a proficiência. Nesse sentido, torna-se importante retomarmos a palavra de Oliveira, quando diz que há uma linguagem utilizada pelo surdo e é a linguagem das mãos, que por sua vez não é difundida no meio social e educacional. Com isso, haverá um déficit comunicativo e de aprendizagem. Pedreira, ao abordar as dificuldades da aprendizagem do aluno surdo perante ao ouvinte, afirma que tal situação exige muito sacrifício, paciência e esforço, o que contrapõe o objetivo fundamental da educação inclusiva, de acolher todas as diferenças em um ambiente que proporciona uma educação de qualidade para todos e para todas. Desta forma, percebe-se que a aprendizagem anda junto com o processo de inclusão, onde uma não se desvencilha da outra, pois a ação docente e a atuação dos atores escolares serão fundamentais para o sucesso educacional do aluno surdo. Silva diz que a formação do aluno surdo, Silva diz que a forma do aluno surdo superar a exclusão social advém da escola, ou seja, da aprendizagem, do ato educativo, pois através do desenvolvimento da capacidade linguística há uma progressão nas suas habilidades sociais. Assim, o acesso à escola, assim como a aprendizagem, são de suma importância para o surdo, pois lá ele encontra uma nova oportunidade de crescimento individual e social. O surdo adulto, quando procura a escola e começa a aprender uma língua, começa a desenvolver um interessante processo de ampliação das possibilidades de comunicação e da autonomia da vida social. Assim, promover o acesso através da inclusão e a efetiva aprendizagem do educando surdo são meios de possibilitar o exercício efetivo e real da cidadania. Considerações finais. Diante da pesquisa realizada,
É inquestionável que, mesmo diante de conquistas, leis e decretos na área da surdez, além do discurso pela educação inclusiva, o cenário educacional brasileiro ainda apresenta grandes lacunas que desmotivam as pessoas surdas em dar continuidade a seus estudos. Nesse sentido, é relevante repensar novas formas de incluir e ensinar, começando pela formação docente, que apresenta falhas desde a graduação. É preciso repensar em práticas que propiciam ao educador e à educação a criação de novas conexões de aprendizagem, visando a formação dos indivíduos em ambientes ricos em estimulação e afeto associado a Libras. Proporcionar e motivar o educador para buscar conhecimentos nas áreas de neurociências, filosofia, ciências cognitivas de forma aprofundada é de fundamental importância se quisermos melhorar as capacidades de aprendizagem dos alunos, fundamental para todos os processos da educação inclusiva. Muitas são as possibilidades de promover uma real inclusão, que não seja apenas uma inclusão estética, mas que respeite o educando surdo. Dentre elas, Quadros salienta que o professor, ao oferecer uma escola bilíngue, língua oral, português e Libras, adquire-se novas formas de inclusão. As iniciativas pela institucionalização da escola bilíngue para surdos que avançam para se efetivar no Brasil. Podemos apontar também as ofertas de graduação em letras libras, a difusão das Libras pelo país, além das leis e decretos que são caminhos que venham possibilitar a travessia para a educação unilateral, integral ou politécnica, que proporcione às pessoas surdas protagonizar novas histórias nos diversos segmentos de toda a sociedade.